Pessoal, agora que nós já entendemos os regimes de execução da nova lei de licitações, né, muitos deles nós já vimos em várias outras oportunidades, agora nós vamos falar um pouquinho de projetos, tá? Porque a lei de licitações, ela cita uma série de projetos que nós vamos ter para a execução das obras e dos serviços de engenharia. Só que aqui nós vamos dividir esses projetos em três categorias. Primeiro, nós vamos ter um projeto que na verdade não é bem um projeto. Tanto que o nome dele é veja só, ele é antes de um projeto. É o anteprojeto de engenharia. Pessoal, como é que funciona? Esse P ficou bem esquisito. Como é que funciona o anteprojeto de engenharia? Para que serve esse anteprojeto? O anteprojeto é um documento que é elaborado quando você tem o regime, vou colocar assim, ó, ele é obrigatório quando o regime de execução for o regime de contratação integrada. Por que você tem um anteprojeto de engenharia na contratação integrada? Porque é o seguinte, o que é o projeto básico? O projeto básico é basicamente aquilo que define o que você está licitando, de forma bem simples, bem resumida. Então, se você tem um estádio de futebol, você faz um projeto básico, você vai olhar para aquele projeto básico e vai saber que isso é um estádio de futebol. Então, o projeto básico define o que está sendo licitado. Só que na contratação integrada, não existe projeto básico prévio à licitação. Por quê? Porque quem vai fazer o projeto básico? O contratado, que é o vencedor da licitação. Se é ele que vai fazer o projeto básico, significa que eu não tenho projeto básico ainda. Então eu faço a licitação pública sem projeto básico. Mas como que eu vou definir o que é que eu estou licitando? Por intermédio de um anteprojeto de engenharia, que seria algo mais simples do que o projeto básico. Só que o anteprojeto de engenharia, ele vai ser o documento que vai ter, que possuirá aqueles elementos que são necessários para a elaboração do projeto básico. Então ele contém os elementos que a empresa vai utilizar para elaborar o projeto básico. Então, o que você precisa saber do anteprojeto de engenharia? O anteprojeto de engenharia é um documento específico da contratação integrada e que contém os elementos que a empresa vencedora vai precisar para elaborar o projeto básico da licitação, né, do empreendimento. Por quê? Porque o projeto básico fica a cargo do vencedor do processo de licitação, do contratado pela administração pública. Beleza, já falamos o que é o anteprojeto, agora nós vamos falar sobre o segundo documento, que é o nosso projeto básico. Pessoal, o que é o projeto básico? Projeto básico tem um conceito gigantesco lá na lei de licitações, mas de forma bem resumida, é aquilo que define, o projeto básico, é aquilo que define a obra ou o serviço que está sendo contratado. Então, o projeto básico é aquilo que define a nossa obra ou o nosso serviço de engenharia. Então vamos lá, vamos fazer uma licitação pública. O que é que vocês estão licitando? O projeto básico vai mostrar o que é que está sendo licitado. Por isso que o nome dele é projeto básico. Só que eu vou dizer para vocês, de básico ele não tem nada. Ele tem um monte de elementos que a lei de licitações já exige. Além disso, o projeto básico, ele como regra, ele é um documento que ele é elaborado antes da realização do processo de licitação pública. Então, em regra, a elaboração do projeto básico é prévio à licitação. Por quê? Porque você precisa dele para realizar a licitação pública de obras e de serviços de engenharia. A princípio, não tem como você fazer um projeto, uma licitação para obras e serviços de engenharia sem elaboração do projeto básico. Qual que é a exceção? Ora, você já sabe. Quando que você pode licitar sem ter projeto básico? Quando você tiver uma licitação no regime de contratação integrada. Então, assim, com exceção da contratação integrada, você tem que elaborar previamente ao processo de licitação nosso projeto básico. Então, o projeto básico ele é prévio à licitação pública? Sim, exceto na contratação integrada. Beleza, e qual que é o último documento que nós vamos ter aqui? Nosso último documento vai ser o nosso projeto executivo.
Qual que é a diferença do projeto básico para o projeto executivo? Pessoal, o próprio nome já nos ajuda a entender. Projeto executivo vem de execução. Então, o projeto executivo, ele define basicamente como que será executada a obra ou serviço de engenharia. Então é ele que vai definir lá certinho como que serão as etapas, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. Então o projeto básico me mostra o como, o projeto básico me mostra o que é, e o projeto executivo me mostra o como. Como que você vai executar esse empreendimento, como que você vai executar essa obra ou esse serviço de engenharia. Esse documento aqui, o projeto executivo, ele é um documento obrigatório. Ele é um documento obrigatório para a execução de obras e serviços de engenharia. Isso aqui como regra, só que tem uma situação em que você não vai ter ele. A lei de licitações, ela permite que em algumas situações você não tenha projeto executivo. Quando que você não precisa ter projeto executivo? Quando por intermédio do estudo técnico preliminar, quando o estudo técnico preliminar demonstrar que é desnecessário você elaborar um projeto executivo. Professor, não consegui entender. Olha só, o projeto executivo define o como que você conduz a elaboração do empreendimento. Por isso que ele é o projeto executivo, é de execução. Como regra, ele é obrigatório, mas ele é obrigatório para quê? Para a execução. Veja que eu não estou falando de licitação pública, estou falando para ele executar o empreendimento. Você está executando, você precisa ter um projeto executivo. Só que o estudo técnico preliminar, ele pode demonstrar que esse documento é desnecessário, que você não precisa dele porque aquele empreendimento, por exemplo, é mais simples. Imagina, por exemplo, a troca de um piso. Talvez você não precisa de um projeto executivo, porque, cara, ali, o que é trocar o piso? É quebrar isso aqui, colocar o outro no lugar, ponto final. O estudo técnico preliminar é que vai definir isso, situações em que o projeto executivo ele não será necessário para a execução do empreendimento. Última característica do nosso projeto executivo é que o projeto executivo, a princípio, né, em regra, ele não é um documento prévio, à licitação. Quando que ele não é um documento prévio à licitação? Ele não é um documento prévio à licitação nos regimes de contratação integrada e de contratação semi-integrada. Isso aqui a própria lei de licitações fala pra gente. A lei de licitações fala que o projeto executivo ele não é prévio à licitação nos regimes de contratação integrada e semi-integrada. A lei de licitações não nos define para outras situações. Ela não fala expressamente quando que você precisa do projeto executivo prévio à licitação ou não. Ela não fala isso. Ela não entra nesse mérito. A antiga lei de licitações, inclusive, permitia que a elaboração do projeto executivo ocorresse após a licitação, quando houvesse uma autorização da autoridade competente. Na nova lei de licitações, eles nem entram nesse mérito. A princípio, você até pode ter ele após a licitação pública, mas tem dois casos em que ele fala expressamente. Ele fala para a gente o seguinte, olha, quando o regime de execução for de contratação integrada e semi-integrada, você não vai ter o projeto executivo prévio à licitação. Por quê? Porque nesses dois regimes, nós já vimos que a característica é que o projeto executivo seja o encargo do vencedor da licitação pública. Então, nesses dois regimes, com certeza, aqui eu estou falando para vocês categoricamente, com certeza o projeto executivo não será prévio à licitação pública. Nos demais, a lei de licitações não entra nas minúcias, não explica isso expressamente. Então, são esses os nossos projetos. Anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Tem um ponto que causa bastante dúvida, que é um ponto de bastante polêmica, que é a diferença entre termo de referência e projeto básico. Pessoal, a lei de licitações ela perdeu a oportunidade de definir exatamente quando que você utiliza o termo de referência e quando que você utiliza o projeto básico. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, os dois documentos, os dois,
servem para definir o objeto da licitação pública. Os dois. Qual que é a diferença que a gente costuma observar? O termo de referência, ele serve para bens. O projeto básico, ele serve para obras. Só que aí a gente tem um outro problema. O termo de referência, ele também serve para serviços. Estou falando de serviços genericamente. O projeto básico, ele também serve para serviços. O que a gente costuma ver na prática, que já acontecia na antiga lei de licitações, né, na antiga legislação? O termo de referência era o documento que era utilizado no pregão. Então, se você tinha uma licitação de obra ou de serviço e a modalidade fosse o pregão, o documento se chamava termo de referência. Quando você tinha uma licitação que não era regida pelo pregão, que a modalidade não era o pregão, e era uma obra ou um serviço, você utilizava um projeto básico. Então, basicamente, essa que é a diferença na prática. A lei de licitações fala isso pra gente expressamente? Não, não fala. Aí é que fica a grande confusão. O que a gente sabe é o seguinte, se for um bem, o documento que define ele é um termo de referência. Se for uma obra, o documento é o projeto básico, ponto final. Agora, se for um serviço, pode ser tanto termo de referência quanto um projeto básico. A lei de licitações não define exatamente isso. Muito provavelmente os regulamentos e outras disposições vão separar na prática quando que você utiliza um, quando que você utiliza outro. Na prática são dois documentos, entre aspas, teoricamente com o mesmo propósito. Ou seja, são dois documentos que, entre aspas, seriam iguais. Porém, um para algo que seria mais objetivo, como um bem, por exemplo, e outro para algo que seria mais detalhado, como uma obra, por exemplo. E o serviço ficaria no meio do caminho. A princípio, muito provavelmente, isso aqui não está na lei, então dificilmente vai cair na sua prova, muito provavelmente o termo de referência vai ficar para o pregão e o projeto básico para as demais modalidades de licitação. Mas só o tempo vai nos explicar isso de forma mais adequada. Vamos resolver uma questão. Essa questão fala para a gente assim, tá? O regime de contratação semi-integrada impõe a elaboração e desenvolvimento do projeto executivo por parte do contratado, sendo obrigatória a licitação por preço global, né? Isso aqui é uma das formas em que a gente vai ter lá no regime de contratação integrada e semi-integrada. Na verdade, assim, todos os regimes de execução, com exceção da de preço unitário, com exceção dessa daqui, os demais regimes de execução eles acontecem por preço global. Então, quando a gente analisa aqui, nós temos o seguinte, olha, na contratação semi-integrada, o projeto executivo é desenvolvido pelo vencedor, pelo contratado. Ótimo, já vimos isso. E o preço vai ser preço global? Sim, porque com exceção do preço unitário, os demais são preço global. Então, por isso que esse dispositivo aqui, ó, ele está devidamente correto. E com isso a gente fecha essa parte um pouquinho mais complicada das disposições setoriais. Muito obrigado e até a próxima.